O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, ao passar, Jesus viu um homem cego de nascença e cuspiu no chão, fez lama com a saliva e colocou-a sobre os olhos do cego. E disse-lhe: vai lavar-te na piscina de Siloé, que quer dizer enviado. O cego foi, lavou-se e voltou enxergando. Os vizinhos e os que costumavam ver o cego, pois ele era mendigo, diziam: como é aquele, não é aquele que ficava pedindo esmola? Uns diziam: sim, é ele. Outros afirmavam: não é ele, mas alguém parecido com ele. Ele, porém, dizia: sou eu mesmo. Levaram então aos fariseus o homem que tinha sido cego. Ora, era sábado, o dia em que Jesus tinha feito lama e aberto os olhos do cego. Novamente, então, lhe perguntaram os fariseus como tinha recuperado a vista. Respondeu-lhes: colocou lama sobre meus olhos e fui lavar-me, e agora vejo. Disseram então alguns dos fariseus: esse homem não vem de Deus, pois não guarda o sábado. Mas outros diziam: como pode um pecador fazer tais sinais? E havia divergência entre eles. Perguntaram outra vez ao cego: e tu, que dizes daquele que te abriu os olhos? Respondeu: é um profeta. Os fariseus disseram-lhe: tu nasceste todo em pecado e estás nos ensinando? E expulsaram-no da comunidade. Jesus soube que tinham expulsado. Encontrando-o, perguntou-lhe: acreditas no Filho do Homem? Respondeu ele: quem é, Senhor, para que eu creia nele? Jesus disse: tu o estás vendo. É aquele que está falando contigo. Exclamou ele: eu creio, Senhor. E prostrou-se diante de Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Então vamos nos acalmando. O pessoal que está lá fora, sentando. Peça para o vizinho que está do seu lado silêncio. Vamos ouvir a meditação da palavra de Deus. O Evangelho conhecido, né? A cura do cego de nascença. Domingo passado era a água, que era o centro simbólico da liturgia. A samaritana e Jesus que pede a ela a água. Ela diz que, como assim? E Jesus diz: olha, ao contrário, viu? Se você soubesse quem é que está te pedindo água, você é quem pediria água e este lhe daria a água viva. E de dentro de você irá jorrar uma fonte que nunca mais vai se esgotar. E nunca mais você terá sede. Esse era o tema de domingo. Nesse domingo, o tema, o símbolo, é a luz. A luz, a visão. Jesus é a luz do mundo. Então, simbolicamente, claro que houve uma cura. Mas, simbolicamente, essa cura está escrita no Evangelho de São João para nós. Toda vez que Jesus faz um milagre, um sinal, aliás, São João não chama nem de milagre, ele chama de sinal. Porque a coisa não é em relação à pessoa. Que bom, um cego de nascença passou a enxergar. Mas quantos cegos nascem? Quantos de nascença estão aí? Então, não é isso. Para aquela pessoa foi uma bênção. Mas a bênção maior é para nós. Somos nós os cegos de nascença. Todos nós nascemos cegos. Todos nós nascemos em treva. Essa é a lição. Ninguém nasce santo. Essa é uma doutrina tipicamente católica. Por isso que nós batizamos crianças.
Essa é a consciência. Nós nascemos em pecado. Aliás, o Salmo 50, Davi diz isso, né? Já em pecado minha mãe me concebeu. A doutrina do pecado original. Há uma cegueira, há uma escuridão. A humanidade está sob as trevas do pecado. E Jesus veio para fazer brilhar a luz, para nos dar a visão, para que nós tenhamos a compreensão das coisas de Deus. Ver é compreender. Ver é encontrar a verdade, o caminho, a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Veja como é que esse evangelho começa. Então, agora vamos esquecer um pouco o cego, o milagre. Lindo, maravilhoso, aleluia. Agora vamos para os sinais. E esses evangelhos eram lidos, sempre foram lidos, porque na quaresma ia sendo preparado o batismo, a iniciação cristã dos adultos na igreja primitiva. E ainda hoje é assim. Na vigília pascal desse ano nós vamos batizar 3. Outros já foram batizados durante o ano, os 3 adultos serão batizados. Então tem todo um significado catecumenal, todo um significado catequético. Então é para você que foi batizado esse evangelho. Escute, como você não pode continuar em trevas, como você não pode continuar cego. Jesus se aproxima de um homem que vivia pedindo esmola, jogado. É a humanidade, vivendo de esmola, vivendo do favor dos outros, né? do que o diabo deixa, o pão que o diabo amassou. Essa é a humanidade sem Deus. Agora, escute, como é que Jesus se aproxima dele. Jesus, diz o Evangelho, viu um homem. Jesus não viu um cego. Jesus não viu um pecador. Jesus não viu um lascado. Jesus não viu um pedinte. Jesus viu um homem. Jesus não vê você pelo seu pecado. Jesus não vê você pela sua miséria. Jesus não olha para você a partir dos seus defeitos, a partir das suas necessidades, da sua mendicância. Não. O Evangelho começa dizendo: Jesus viu um homem. Jesus vê você. Jesus vê você como Ele criou. Jesus tem um plano sobre a sua vida. E Ele olha com misericórdia. Jesus já enxerga, já vê o que Ele vai fazer na vida daquele homem. Havia uma discussão, nós lemos o Evangelho breve, mas havia uma discussão, não é? Se ele está lascado desse jeito, se ele está assim, que será que ele fez de tão ruim? Que será que ele fez de tão mal? Que pecado será tão grave, não é? Que ele cometeu para ter nascido cego? Ou foram os pais que cometeram? E aí ele está pagando pelo pecado dos pais. Veja a mentalidade. E no meio católico, aqui e ali aparece isso, né? Maldição de geração. Já ouviram falar disso, né? Isso é uma doutrina protestante. É uma falsa doutrina de uma falsa interpretação do Antigo Testamento. Que existam elos psicológicos, psiquiátricos, genéticos, todo mundo sabe. E fato, aqui ninguém está discutindo isso. Eu estou dizendo maldição. Que Deus amaldiçoe alguém pelo pecado que outro cometeu. Veja a loucura. Mas é isso que eles estavam dizendo. Ou ele pecou, ou alguém da família dele pecou, para ele estar nessa situação. E aí Jesus, que olha para ele como um homem, como um filho de Deus, que ele é e será ainda mais plenamente, Jesus diz: nem ele pecou. Veja que, portanto, pecados práticos, eu não preciso ter pecados práticos para ser tocado por Jesus, para ser lavado por Jesus, para ser curado por Jesus, para ser batizado por Jesus. Aí o desmentido de que a pessoa precisa estar adulto, cometer um monte de pecado para então ser batizado nas águas. Desculpe, irmão protestante, desculpe, irmão evangélico, mas isso é uma falsa doutrina contrária ao evangelho que nós acabamos de ouvir. Esse homem não tinha pecado. Jesus foi quem disse? Não, ele não tem pecados graves, ele não fez nada de errado.
Era um coitado. Pedia esmola. A vida inteira lascado. Ele não tinha tempo nem para pecar. Sabe quando a pessoa é tão lascada que ela não tem tempo nem para fazer o errado? De tão lascada que ela está? Eu conheço um monte de gente assim. Mas isso aconteceu para que se manifestasse na vida dele o poder de Deus. Muitas vezes, Deus permite, não faz, permite que algumas coisas aconteçam na nossa vida para que o milagre se manifeste, para que a fé se manifeste, para que você possa dar testemunho do que você passou, do que você enfrentou e do que Deus fez na sua vida. Amém? E aí Jesus faz um negócio muito estranho. Que aí, veja, todo o simbolismo, toda a carga simbólica. Porque Jesus podia simplesmente, como fez tantas vezes, dizer, eu quero, fica curado. Sim ou não? Mas Jesus não fez. Jesus escarra, cospe, porque haja saliva. Se eu cuspir agora aqui não sai nada. A boca seca. Então eu acho que Jesus ou ficou muito tempo... ou foi um... no pó. Você tem que ver a plasticidade da coisa. O que está sendo feito. Caso contrário, você não vai entender. Porque, veja, além de ser estranho, absurdo, para um judeu era horrível essa cena. Porque tudo que sai de fluidos do corpo humano é considerado contaminado. Era considerado alguma coisa pecaminosa. Ninguém, mas jamais. E aí Jesus cospe no chão, no pó da terra. Faz um barro com o cuspe, com a saliva e com o pó da terra. E desse barrinho ele passa nos olhos do cego. Deus está fazendo de novo aquilo que está em Gênesis capítulo 1. Do pó da terra Deus nos criou. E Deus quer recriar esse homem. Deus quer recriar a sua vida. Eu fui recriado quando Deus entrou na minha história. Eu fui recriado. Deus pode recriar a sua história. Preste atenção. Deus pode fazer de novo. Deus pode fazer do zero. Deus pode recomeçar, recapitular, refazer todas as coisas. É impossível, é cego de nascença. Como é que você cura um cego? Não existe isso. Transplante, não existia. E aí só tem um jeito, é refazer. Mas ali não é só a cura de uma doença, é a restauração de uma vida jogada em trevas, de uma vida de cegueira, de uma vida de escuridão. É a sua vida, é a minha vida. Sem Deus é a nossa vida, sim ou não? E aí Jesus dá uma ordem. Vai e lava o teu rosto na piscina de Siloé. Na piscina do enviado, do Messias. Portanto, nas minhas águas, eu sou essa água. Veja, são as águas do batismo. É a água da nossa pia batismal. É a água do santo batismo. Meu irmão, você que foi batizado, você que foi lavado nessas águas, não é possível que você continue cego. Não é possível que você continue em trevas. Tome posse do seu batismo. Volte às águas onde você foi mergulhado e diga para Deus, Senhor, o Senhor restaurou a minha vida, o Senhor refez a minha história. E eu tomo posse hoje dessa restauração. E ele vai. É estranho, porque mandar um cego... Gente, um cego... Jesus, ele é cego. Como é que ele vai chegar na piscina de Siloé? E eu imagino o desespero desse cego para saber o que ia acontecer, né? O que será que ele está querendo com isso? Vou ficar curado mais ou menos, de um olho? Como é que... O que está acontecendo? E para achar essa piscina de Siloé, tem um trabalho que é seu. Amém? Veja, nas bodas de Caná, a mesma coisa. Tem uma parte que é nossa. Vai lá e enche as
talhas com água até a boca, mas são 100 litros, fora o peso da talha que era de pedra. Sim, eu faço milagre, eu transformo água em vinho, mas tem uma parte que é sua: carregar os tonéis, ir atrás, fazer sacrifício, procurar a piscina de Siloé, procurar a igreja, procurar voltar à fé do seu batismo, procurar a confissão. É sua tarefa. Procurar a missa, procurar a palavra de Deus, é sua tarefa. Tem uma parte que é sua. Tem uma parte que Deus não faz. Tem uma parte que Deus não vai fazer, se você não fizer. E o cego, eu não sei como, deve ter a ajuda de alguém. Sempre tem. Sempre Deus põe um anjo na nossa vida. Às vezes o anjo chama-se Padre Cássio. Não é não? Ajuda muito. Deus coloca anjos no nosso caminho. É um ministro, é um catequista, é uma pessoa da igreja. Nunca faltará na nossa vida alguém que nos ajude a chegar à piscina de Siloé, à igreja, a Jesus. Bendito seja Deus. Nunca faltará. Ele se lava, é o batismo, é a confissão, é a Eucaristia, é um símbolo. Veja, por um meio material, ele recebe uma graça sobrenatural. Isso é o título, esse é o conceito de sacramento. Vou repetir. Um meio material, barro, lama, passa nos olhos. Um meio material. Por esse meio material, ele recebe uma graça sobrenatural. Compreendeu? Por um meio material, pão, vinho, você recebe uma graça sobrenatural. Pão e vinho são transformados, transfigurados. Há um confessionário, há os seus pecados, há um sacerdote que reza sobre você, que diz a fórmula da absolvição e você está perdoado. Os teus pecados todos estão cancelados. Isso é maravilhoso. Cada sacramento é um milagre. Cada sacramento é Deus tocando, é Deus restaurando. É o enviado, o Messias, fazendo a obra para a qual ele foi enviado. Amém? Aleluia. Lindo. Mas tem consequências. Quando Deus restaura uma vida, quando Deus coloca um homem, uma mulher, enxergando as coisas, eu sempre digo e repito, o inferno se levanta. E o diabo vai usar os capangas, os emissários dele. Não foi diferente com o cego. Não foi diferente. Ele começou a glorificar a Deus. Ele começou a dar testemunho. Interessante, nós não lemos, mas o testemunho dele é muito simples. Ele não entende, ele não tem a fé completa. Como uma criança não tem. Ali, ele não está sabendo. Nessa passagem, quem é ele? Um profeta. Mas antes ele vai dizer um homem. Eu encontrei um cara aí e ele mandou fazer, ele fez barro, passou na minha cara e mandou eu me lavar. O que eu sei é que isso é verdade. Vocês estão entendendo? Você começa a ver a verdade, a dizer a verdade e dar testemunho da verdade. Mas a verdade tem um nome, a verdade tem uma cara, a verdade tem uma face, chama-se Jesus de Nazaré. E quem nega a verdade, nega Jesus de Nazaré. Por isso que no mundo de hoje se espalha a fake news, a mentira, as narrativas. É por isso que os poderosos têm tanto medo da verdade. Porque eles não julgam, não posso ser preso. Eles julgam não segundo a verdade, segundo os critérios políticos, os critérios deles, ideológicos deles. Eles iluminam a realidade com as trevas, escondendo a verdade e deixando sobressair os interesses deles. Entendido? Quando alguém diz que é o que não é, o nome disso é mentira. E o pai da mentira é o diabo, porque mente desde o início. Olhe para cá. Se eu digo que isso aqui é uma pedra,
Isso aqui é uma pedra. O primeiro passo para que eu encontre Jesus é ter consciência da realidade. Eu não sou louco, eu não estou louco. Isso aqui é uma pedra, foi uma pedra e vai continuar sendo uma pedra. Eu posso fazer análise científica, eu posso fazer análise geológica, eu posso fazer análise química e tudo vai dizer que isso aqui é uma pedra. Mas eis que de repente chega alguém e diz: não, Padre Birajara, o senhor está enganado, isso não é uma pedra, isso é uma força divina, isso daqui é um Deus, o Deus pedra. Não, Padre Birajara, isso aqui é uma força energética que emana fluidos positivos. Não, Birajara, você está enganado, isso não é uma pedra. Isso daqui é um cachorro. Isso aqui é um porco-espinho que anda por aqui. Isso aqui é um saruê. Não, o saruê eu já vi aqui. Isso é uma pedra. O diabo começa a chamar o que é daquilo que não é. E daquilo que não é, que é. E o nome disso é mentira. Quando nós nos deixamos levar pela mentira, quando nós, por medo, por ideologia, para ficar bem com a turma, começamos a chamar coisas que não são, dizendo que elas são, nós estamos do lado do diabo e não do lado de Deus, porque Deus é verdade. Então esse cara, presta atenção, o cego, ele não entendia nada de Jesus, ele nem sabia que Jesus era o Salvador, é só no fim, é no fim que ele vai entender. Mas ele já tem uma coisa, ele já tem algo que o salva, que o liberta. Ele tem a consciência da realidade. Quando grama é grama, verde é verde, pau não é pedra, e 8 não é 80. Ah, mas a relatividade, o princípio de Heisenberg, o gato de Schrödinger, eu quero que se lasque. Nós não vivemos dentro da relatividade, nós vivemos na realidade. Lá na relatividade, lá nas partículas subatômicas, lá no universo incomensurável, você use a sua lógica relativística e ela serve. Aliás, você só chegou aqui com o seu GPS por causa da lógica relativística. Está tudo certo, mas aqui no plano da realidade, aqui no plano salvífico, pedra é pedra. Quando quiseram que o cego dissesse que Jesus não tinha feito, ele desfez. Mas escuta, era sábado, ninguém pode fazer trabalho, terra, barro, em dia de sábado. Então ele não cumpre o sábado, então ele não é Deus, então ele não é o Messias. Não sei, eu sei que ele fez. E eu estou vendo, eu estou enxergando. Não, mas você não. Vai ver que você nem era cego de nascença, você só não tinha aberto os olhos. Eles são assim, sim ou não? Se eu for naqueles tribunais que tem por aí afora, eu saio de lá falando isso. Não, eu estou achando que ele não era, não. Acho que estou. Eu estou achando, eu tenho para mim que ele já nasceu bom, mas aí ele esqueceu de abrir o olho. Aí ele passou a vida inteira dele assim. Aí Jesus meio que lavou, tinha umas perebas ali, aí pof, abriu. E ele disse: não, eu abria e eu era cego. Eu fazia assim, eu era cego. E eu não enxergava. E ele mandou que eu me lavasse nas águas de Siloé. E eu estou vendo. Chamar aquilo que é daquilo que é. E qual é a grande tramóia de Satanás nesse fim de tempos? É chamar o erro, o pecado, de não, verdade. Aborto, não é aborto, é saúde da mulher. É saúde feminina. É uma questão de saúde pública. Assassinato, esse é o nome. O nome é assassinato de um inocente que não pode se defender. É um ser humano. E aí quando você dá nome aos bois, feriu o meu eu, feriu a minha condição, porque dentro da minha realidade, delo, delix, delo, delux, dentro da minha realidade, eu não sinto assim a avasse. Meu irmão, como é? A realidade não é sentimento, a realidade se impõe.
O objeto se impõe, a realidade se impõe. Brinque com a realidade. Diga que maconha não é nada, é só uma erva natural. Tá cheio de maconheiro aqui em volta de nós. Aqui é o que mais tem nesse pedaço aqui, é maconheiro. Se você for conversar com qualquer um deles, padre, é só uma erva natural. Aí dá erva natural, daqui a pouco ele tá zambeta. Não consegue acompanhar um semestre de faculdade que já não tá bem. Aí fala, sabe que tá fraco? Eu tô achando que eu preciso de outras balinhas, de outros produtos, mas é tudo natural, porque tudo vem da natureza. Amigo, o que não vem da natureza? Fala pra mim. Não, veio da onde? Mesmo que viesse do espaço sideral, é da natureza. Chame do que é. Chame a realidade daquilo que é. A salvação para você é quando você começar a dizer que as coisas são o que elas são. Jesus começou a entrar na sua vida. Jesus começou a salvar você. É por isso que tantos evangélicos são nossos irmãos. Eles já estão no caminho, porque eles pararam de ser cegos. Deixaram a cegueira. Por isso que há tantos ateus que são nossos irmãos, que enxergam mais do que muito católico que senta a bunda todo domingo aqui e está cego. E não enxerga. E quando a pregação é assim, eles saem bravos, viu? Já tem uns aí agora nessa hora. Fariseu, você quer que eu chame a mentira de verdade? Foram os escribas, os doutores da lei, os fariseus, que quiseram isso do cego. Minta. Você não está certo. Você está errado. E aí Jesus viu que ele foi... Termino já, fique tranquilo, estou terminando. Me empolguei. É porque agora a gente não pode pregar longo nas missas da matriz. As missas da matriz duram 1 hora. Então a minha homilia é: Jesus é bom, aleluia. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Aí eu venho aqui às 10, eu me empolgo. Que eu posso. Eu demoro para ir, mas quando eu venho eu capricho. O cara foi expulso da sinagoga. O cego foi expulso. Eles têm tanto ódio de quem diz a verdade, de quem vê a verdade, de quem enxerga não narrativa, mas a realidade, que ele foi expulso. E aí Jesus foi atrás dele. Jesus vai atrás de você, amém? Se você for expulso, se você for perseguido, se você for preso, se você passar por tribulação, Jesus vai atrás de você. Nesse momento, Jesus está indo atrás de muita gente que está presa por causa da verdade, de muita gente que está sofrendo perseguição por causa da verdade, porque teve a coragem de abrir a boca e dizer o que ninguém tem coragem de dizer. Jesus está lá. Jesus chega perto dele e diz assim: e aí? Se lascou, né? Não falou isso não. Se deu mal, né? Não falou isso não. Jesus, você quer conhecer o Filho do Homem? Quer conhecer o Salvador da humanidade? Senhor, quem é? Para que eu siga? Desculpa, mas eu fico emocionado com isso. Isso emociona o meu coração. Porque eu sei que quem está sofrendo vai ouvir de Deus, mas cedo ou mais tarde. Você está ouvindo de Deus agora. Você sabe por que você está nessa situação? É porque você, sem saber, você já tinha me acolhido. Sem nem entender, eu já estava na tua vida. Sou eu que te falo. E aí ele se prostra, que é a atitude de adoração. Prostrar-se é isso aqui, ó. É a atitude de adoração. Só diante de Deus se faz isso. No sentido de adoração, é prostrar-se. É o gesto que o padre faz na sexta-feira da paixão, não é isso? Ele entra e se prostra, ele se deita em adoração diante de Deus, adorando aquele que o curou, aquele que o fez enxergar, aquele que agora o abraça e o conforta e diz: olha, não tem problema que te expulsaram, não tem problema, eu sei que é duro, é triste, você está pagando um preço muito caro, mas eu, estou aqui com você, eu te acompanho, eu vou com você até o fim, você está comigo, você é meu.
Isso não é para ninguém, isso é para você, viu? Não fica imaginando que é outra pessoa, não. É você, sou eu. Esse abraço é nosso. Cego de nascença sou eu, era eu. E nesse abraço dessa manhã, encontrando Jesus na comunhão, na Santa Eucaristia, nós sairemos daqui restaurados pelo poder da verdade, sabendo que vai ter perseguição, que vai ter daqui para frente muito padre preso. Mas já está tendo processo correndo um monte. Preso ainda nenhum, mas processo um monte. Vários padres, inclusive alguns amigos meus. Vai ser assim. Não imagine outro cenário. Não imagine outro cenário. Se as coisas que nós estamos assistindo continuarem. Mas não é só aqui. Em todo canto, onde há poderosos, a bomba cai na cabeça de judeu inocente, de palestino inocente. E no caso dos palestinos é pior ainda, porque já vive uma situação, né, de sequestro. O Hamas sequestrou aquela gente. O Hamas não é palestino, entendeu? O sofrimento daquela gente por causa da verdade. A verdade é aquela terra é nossa. Nós sempre estivemos aqui. Não pode nos expulsar daqui. Como assim tirar da nossa terra? Então, por causa da verdade, bomba na cabeça. E veja, os israelitas a mesma coisa. Gente inocente que não tem nada a ver com esses poderosos doidos, né? Que não sabem o diálogo, o caminho da verdade. Obrigado, Jesus, por essa palavra. Obrigado, Jesus, porque o Senhor não enxerga a aparência. O Senhor enxerga como nós somos. Apesar de nossas misérias, nós queremos a Tua luz. Brilha sobre nós com a Tua luz. Assim seja.